Oi, gente, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo a respeito do medo da morte, porque ao longo desses anos de ministério, assim, eu acho que a maior parte dos cristãos que eu conheci tem medo de morrer, tem medo da morte, ainda acho uma coisa muito esquisita. Não sei quanto tempo eu vou me demorar nesse vídeo, vou rodar algumas passagens de um mesmo livro aqui, e vou procurar fazer o mais detalhado possível. Eu tô colocando, o vídeo eu vou colocar como número 1, porque eu queria que vocês, dentro do que eu falar aqui, se ficar qualquer dúvida, ficar qualquer questão ou algo que vocês queiram comentar, vocês escrevem nos comentários. E depois eu gravo um, dois, ou depois faço uma live 2, pra gente abordar ao máximo esse tema e procurar deixar todos os que creem em Cristo seguros com relação ao dia da morte, ao dia de se desfazer desse corpo, tá? Quebrar a incógnita a respeito disso. Eu já sofri desse medo, eu fui hipocondríaca, justamente por causa do medo da morte, que é um pouco transtorno de ansiedade também. Isso há muito tempo e já tô 100% curada. Deixa eu só me achar aqui uma posiçãozinha. O Nino sempre junto, vocês estão vendo aqui o Nino? Sempre junto, né? Então é o seguinte, pessoal. Eu vou ler rapidamente, 1ª Carta aos Coríntios 15, versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quando ele fala sobre isso, o capítulo ele vai abordar muito a questão da morte, da ressurreição, do que vem depois, tá? Então, por isso que ele fala, se a gente tem esperança de ter uma vida bacana, boa, somente aqui, ele falou, nós somos infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente ao que vivemos aqui, ele falou, a gente então é infeliz. E resumindo, quem tem medo da morte vive com uma sensação de infelicidade lá no fundo, é ou não é? Lá no fundo, você tá feliz, você tá vivendo bem, mas lá no fundo a vida começa a te representar algum certo peso, porque você sabe que aquilo vai acabar, você sabe que essa vida vai acabar. Então, uma infelicidade que às vezes até é inconsciente, que a pessoa nem sabe que é isso, que ela carrega lá no fundo e tem a ver completamente com o fato de que tudo que ela espera de Cristo é a respeito dessa vida e ela não medita a respeito da próxima vida, porque para ela aquilo é tão obscuro, tão esquisito. A morte para ela causa tanto medo, porque ela tem uma incerteza absoluta do depois, que ela anda com uma infelicidade lá dentro. Uma coisinha do tipo assim, que vai acabar. E essas pessoas acabam sempre se apressando e estando bastante ansiosas com relação ao tempo. Por quê? Porque para elas, mais um dia é um dia a menos. E isso, na verdade, mais um dia é um dia a menos para a humanidade que está caída, não para os salvos. Nossos dias não vão acabar. Os nossos dias num corpo natural, proveniente de Abraão, de Adão, esse sim vai acabar. Mas os dias nossos, porque nós não somos o nosso corpo, o corpo é parte do que nós usufruímos neste mundo, mas nós somos uma alma, né? É a alma que é salva. Nós somos uma pessoa interior que essa nunca termina. Então, ele tá falando sobre esperar. E assim, depois a gente lê bastante, eu vou falar aqui em termos bem mais, assim, práticos. Resumindo e concluindo, o cristão que tem medo da morte é o cristão que não está crendo, está com algum problema relacionado à fé com relação ao depois. Ele simplesmente não sabe o que vai acontecer. A morte para ele é uma coisa tipo assim, o que vem depois? Você não tem certeza do que vem depois. A sua certeza a respeito do depois é muito obscura. Você ainda não consegue acreditar no depois que a Bíblia fala. Para você, o depois é essa coisa horrenda que o mundo tem a respeito da morte. Que tipo, acabou, escuridão, não sou mais ninguém, não penso. Tô ali parado, sendo destruído, não tem mais nada, zero. Eu não tô em lugar nenhum, tô no escuro. O que é isso? Acabou. Então a sua fé é que está... o que está errado é a sua fé a respeito disso. A sua crença a respeito do depois da morte natural
é o que te atrapalha a estar tranquilo com relação à morte. O que você precisa meditar, hoje a gente vai falar de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, mas o que você precisa buscar dentro da Bíblia é todos os temas relacionados no depois que nós nos desfazemos desse corpo, o que acontece depois da morte. É isso que você tem que meditar para você criar a crença certa a respeito disso. A sua crença a respeito disso ainda é uma crença mundana, ainda é o temor que o mundo tem. Nós somos criados para não querer morrer, porque Deus é vida, Jesus é a vida, né? E ele nos fez para viver eternamente. Aí Adão caiu e tudo aquilo aconteceu que a gente já sabe. E a morte, então, tomou conta do homem, porque o homem se tornou um problema e ele tinha que ser cortado. E o corpo começou a ter toda uma falha, não podia mais ser imortal. E, enfim, tudo correu para essa forma. Mas nós fomos feitos pessoas que não querem morrer. Tanto é que a Bíblia fala que a morte, ela é inimiga de Deus e que ela vai ser vencida. Ela vai ser a última coisa a ser vencida. Por que a última coisa a ser vencida? Porque nós vamos ressuscitar, fazendo com que a morte não poderá tomar conta de nós, nos ter para ela. A morte não vai poder nos ter para ela, assim como ela não pôde ter Jesus. Quando a Bíblia fala que Jesus vai até o mundo dos mortos, ele vai até aonde eram levados os homens que morriam, mas a Bíblia diz que a morte não tinha direito sobre ele, então ele ressuscitou. Por que a morte não tinha direito sobre ele? Porque a morte era o salário, ou seja, era a recompensa do pecador. Daquele que não é pecador, não tô falando do pecador, aquele que comete erros. Eu falo do pecador, aquele que é natureza caída, a natureza de Adão. Quando Adão caiu, se tornou mortal, que a consciência começou a ter capacidade de julgar entre o bem e o mal, nós nos tornamos culpados, né? Perante o tribunal de Deus, nós nos tornamos culpados. Então, por isso que nós herdamos a morte, porque nós tínhamos que ser cortados como caídos que nós éramos. Mas Jesus, ele nunca pecou, ele não era pecador. Então, o que aconteceu? Não é pecador, então ele vai ao mundo dos mortos e a Bíblia diz que a morte não tem direito sobre ele, então ele ressuscita, ele volta à vida. E é exatamente o que vai acontecer conosco. Gente, a morte não tem direito sobre nós. Por isso que Paulo fala acerca dos que dormem. Por que dormem? Porque quando o seu corpo deixar de ter a capacidade de continuar, porque, gente, esse corpo não vai ficar para sempre. Isso não é só bíblico, isso é óbvio. Porque por que nós necessitaríamos de um novo corpo se esse funciona muito bem? Esse se tornou parte de uma herança de uma queda, da decadência do homem depois que ele caiu em sua consciência. Então, assim, a sua consciência se tornou caída. Assim, a partir do momento disso, tudo caiu. O homem se separou de Deus e esse corpo se tornou mortal. Ele não pode ver o reino de Deus. Então, não tem como ficar nesse corpo. Nós precisamos de um novo. Não é a minha essência não é essa carne. Quem eu sou não é isso aqui. Isso aqui eu usufruo, eu uso. Como eu uso minha casa, como eu uso meu carro. Isso aqui eu uso para estar aqui, mas eu não sou isso aqui. Você não é isso aqui. Você está usando isso aqui. Isso acaba se tornando um pouco parte da sua personalidade? Se torna. Isso, na verdade, até é ciência, né? Pessoas que, por exemplo, são mais fortes, mais condicionadas, criam uma mente melhor, mais confiante. Pessoas, por exemplo, que têm obesidade se tornam menos confiantes, porque a imagem mexe com o seu cérebro, com a forma como você pensa das coisas. Tudo bem. Isso é fisiológico. Mas esse não é você, porque se você se desfizer disso aqui, desse corpo, você ainda é alguém. Sem esse corpo, você ainda é alguém. Você. E sem esse corpo, eu ainda sou a Patrícia. Ainda existe eu, a Patrícia, que precisa de um novo corpo para continuar. E é exatamente o que vai acontecer. Eu só vou trocar de corpo. Então, quando a Bíblia fala acerca dos que dormem, é dos que dormem para mim. Porque a Bíblia fala, porque quando Paulo, por exemplo, ele fala a respeito da morte, ele até várias citações, mas uma delas ele fala assim, eu preferia, na verdade, já ir ficar com Cristo. Mas por causa de vocês, acredito que seria melhor eu ficar. Ou seja, e várias vezes Paulo fala sobre isso, a respeito de que
se desfez desse corpo, morreu, vamos usar essa palavra, morreu, eu tô lá com Cristo. Eu vou ficar com ele, tô com ele. E esperando a ressurreição. Por quê? Porque recebendo um corpo novo, eu vou habitar na Nova Jerusalém. Eu quero procurar usar o menos possível termos que para vocês já são um pouco chavão. Porque assim, quanto mais prático eu falar, eu acredito que mais fácil vai ser para vocês pegarem. Que às vezes a gente usa aquela questão, a Nova Jerusalém, e o novo corpo, e o futuro, e assim vai ser, e coloridos, e unicórnios, e não sei o quê. E aí a pessoa não consegue desenvolver isso na mente dela. E a crença dela piorou em termos disso. Por quê? Porque justamente ela tá vendo um mundo natural onde as pessoas morrem e se separam daqui, e aquilo vira uma tristeza, todo mundo chorando, porque essa é a realidade, o mais triste da morte. Na verdade, o triste da morte é a separação temporária das pessoas que você gosta, porque talvez hoje, depois que eu venci o medo da morte por completo, absolutamente, eu continuo não querendo morrer. Porque uma coisa é você ter medo de morrer, outra coisa é você não querer morrer. São coisas diferentes. Eu não tenho medo, mas não quero. E por que eu não quero? Porque eu sou muito útil para as pessoas da minha casa. E eu já até orei isso a Deus. Deus, só me leva quando eu não for mais útil. Quando ninguém precisa mais de mim, nem meu filho, nem minha mãe, nem minha mãe provavelmente é primeiro, né? Mas é quando ninguém precisar mais de mim, né? Quando os meus não precisarem mais de mim, tô pronta. Então, isso é a parte triste da morte. Essa é a parte horrenda da morte. Mas na crença que a gente desenvolveu desde pequeno, a morte é um trem esquisito, que você vai cair num quarto escuro e ser assombrado. A gente desenha isso. Então quando alguém fala assim, não, você vai receber um novo corpo, entrar na Nova Jerusalém, você não assimila. A gente quer assimilar, mas acaba tendo dificuldade, porque a gente criou uma crença muito forte ao longo da vida, que é o medo, que é evite isso, saia correndo disso, isso é horrendo, as pessoas que morreram, e aí também tiveram crenças antigas, de os mortos que isso, aquilo, então assim, tudo isso desenvolveu uma crença dentro de nós que precisa ser quebrada, e que muito normalmente, às vezes na igreja, ou mesmo, não precisa ser na igreja, ou em grupos, enfim, isso é pouco falado. Fala-se do futuro como uma coisa muito romântica e muito distante. Aí ressuscitaremos, ficaremos na Nova Jerusalém com um corpo novo. Aí todo mundo fica tentando desenhar assim uma galerinha de branco. E você precisa, como Paulo falou, se a gente espera em Cristo só nessa vida, ué, então a gente é o mais infeliz que existe. Porque essa vida é completamente limitada. Nós estamos falando dessa vida e estamos falando de uma eternidade. Se a sua esperança é só aqui, ele não, peraí, é só aqui que você está esperando? É só sobre isso que você está pensando? Não, meu Deus, depois disso aqui ainda tem uma coisa que não acaba mais. Então ele foi muito prático na comparação, isso eu gostei. Foi muito prático, gente, sua vida não acaba mais. Peraí, mas como assim medo de morrer? Como assim não pensando no depois? A sua esperança aqui é de ser feliz, não é? Sim, mas lembra que quando você morrer, se desfizer desse corpo, que na verdade a morte para nós cristãos representa isso, se desfazer desse corpo para pegar um novo. Isso é a morte para nós. Quando você fizer, tem uma outra vida que não acaba nunca mais, que outra é entre aspas, porque a gente já está dentro dela. Nós já adquirimos a vida de salvos, nós já estamos, só que nós estamos vivendo ainda no mundo caído. Mesmo salvos, estamos no mundo caído. O que vai ser diferente é isso. O que vai ser mudado é isso. Que honestamente, como eu tô tentando falar o mais prático possível, honestamente, gente, o romance que as pessoas têm com esse mundo é só porque elas têm medo da morte. Porque esse mundo não é romântico desde o primeiro dia da queda. Tem coisas bonitas que acontecem? Tem coisas bonitas que acontecem. Mas se a gente colocar no papel... Gente, os dias são difíceis. A gente, nossa, luta o tempo todo. E não é só por causa de dinheiro, mas a respeito de tudo. A gente tá sempre só lutando. O descanso em Cristo, ele é completamente interior, mas a nossa carne, e tá na Bíblia isso que eu tô falando. Paulo ele fala, a gente aqui geme pra trocar de casa. Ele falou, ele tá falando do corpo. A gente geme nessa casa terrestre, a gente tá gemendo as aflições que a gente vive aqui. Então,
é muito lindo, romântico e todos os sorrisos que a gente vê na internet, mas tá todo mundo lutando. É gente sendo judiada, violentada, maltratada todos os dias. Problemas psicológicos, são problemas psicológicos, são relacionamentos, tem que lidar com isso, tem que conquistar aquilo, e é dinheiro que falta, é dinheiro que precisa, e mesmo quem tá rico, às vezes falta saúde, e às vezes as pessoas têm muito dinheiro, têm grandes responsabilidades, isso é um estresse muito grande. Cara, é muita aflição, é muita. Se a gente parar pra pensar no mundo em si, de verdade, fala a verdade pra mim. Estamos ou não estamos precisando que Cristo tome o governo dessa terra? Fala a verdade pra mim, porque a Bíblia fala que ele vai tomar o governo, que ele vai reinar eternamente. Serão feitos nova terra e novos céus, mas pra você não pensar de forma assim muito distante, simplesmente Cristo vem e vai reinar. Vai tomar isso aqui. Vai tomar o governo disso aqui. Tipo assim, mano, é o príncipe da paz. Ele vem pra dar um jeito, pra tirar a injustiça completamente. Estamos ou não estamos precisando disso? Estamos ou não estamos? Estamos desesperados por isso. Mas as pessoas, elas começam a ficar românticas com esse mundo e elas preferem até viver sem perna, sem braço, sem olho, do jeito que for. Ela prefere de qualquer jeito viver do que morrer, porque a morte pra ela sempre é pior. Pra ela é melhor, às vezes, ficar sem cabeça do que morrer. Porque a morte pra ela é sempre pior. E você que crê em Cristo, e eu até vou bater sobre isso, você é o primeiro a não acreditar, não pode acreditar nisso. Você não pode acreditar numa coisa dessa. Vou te dar um exemplo. Você ora por quê? Você ora porque você crê que Deus tá ouvindo, certo? Ou você é maluco? Porque, ou você tá falando sozinho? Você tá falando com quem? Com a parede? Você tá falando com quem? Tô falando com Deus. Ah, pra você fazer isso já tem fé. Só de você falar e achar que tem um Deus te ouvindo, isso é fé. Ninguém faz isso sem fé. Você é uma pessoa doente, mental, certo? Se você vai num grupo, se você vai na igreja, se você pede a Deus socorro quando você tá num certo tipo de aflição, isso é fé. Por que você vai pedir a Deus socorro se você não acreditar que ele vai fazer algo por você? Para que você vai pedir a Deus te ajudar numa situação complicada e perigosa? Ou que você acha que você tá doente? Para que você vai pedir a ele esse socorro se você acha que ele não existe e que ele não vai fazer nada pra você? Não. Você pede, e em uma situação complicada, perigosa, de doença, ou sei lá o que, você pede um socorro, por causa de dinheiro, você pede porque você acredita que ele tá te ouvindo e que ele é o único que pode salvar dessa situação. É ou não é? Isso é fé. Você não acredita nisso? Acredita. Então você tem uma crença de um Deus que existe e que ele é o único que pode te salvar de qualquer situação e te proteger, não é? Esse Deus disse, esse mesmo Deus que você crê disse que assim que você morrer, você vai ficar com ele, você vai estar com ele. Daqui, você vai direto estar com ele. E depois você volta com ele num novo corpo, pro governo dele. Foi ele que disse. Foi esse aí que você confia de chamar quando você tá em perigo. Não tem como desconectar essas fé. Não tem como você desconectar uma coisa da outra. Não tem como você acreditar que ele poderia te salvar numa situação perigosa e de repente você não acredita que ele vai estar com você depois da morte. Não tem como você... Você acredita que você é salvo? Você acredita que você não precisa mais ter medo dos seus pecados porque você é salvo incondicionalmente? Acredito completamente. Você tá livre de culpa? Tô. Mas como é que você acredita que você é salvo e você não acredita que depois da morte ele vai estar com você? Não é a mesma pessoa que disse isso na Bíblia? Porque é da Bíblia que você tem essa informação. Na mesma Bíblia que você tem informação de que você é salvo, que você não precisa se preocupar com a questão dos seus erros, porque você está salvo para sempre, nessa mesma Bíblia diz que quando você morre, você vai ficar com Cristo. E depois você volta com ele no corpo novo. É a mesma Bíblia. Percebe que é a crença a respeito de uma coisa que tá muito firme e sobre outra que não tá. E isso, cara, é uma coisa que acontece muito, mas muito, inclusive, na religião. Pessoas que estão estacadas numa crença a respeito de uma coisa, e tá certo, e a respeito de um outro assunto, também a respeito do evangelho, ela é completamente temerosa. Ué, mas ela não pode desconectar. É o mesmo Deus com as mesmas palavras. São as mesmas promessas provenientes do mesmo Espírito. Não tem como você desconectar uma coisa. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Como assim? Você não pode se desconectar. Então, a verdade é que morreu, você vai estar com Cristo. Tá lá com ele. Tá com aonde? Não sei. Isso é estranho pra você? Ué, mas ele não habita dentro de você?
habita, não é com ele que você acha que é mais seguro estar? Ou é melhor pro inferno? Não, não, é melhor com ele. Então você sabe que é o melhor, não é? Então é com ele que você vai estar. Isso precisa ser desenvolvido. A crença de ficar aqui é bom, e se eu morrer, também tá tudo bem. Tá tudo bem dos dois lados. Não há medo pro crente mais. Não há lugar que nos aperte. Em qualquer lado que nós estivermos, aqui nessa terra ou no mundo espiritual com ele, estamos bem. De qualquer jeito estamos bem. A única coisa que pode ser dolorida é pra quem fica. Que aí eu digo que eu acredito na promessa de Deus, que diz que a gente vai ter vida longa. E justamente por causa da nossa utilidade, por causa da família que construímos e coisas que ele próprio recomendou ser feita. A gente parte quando a gente já não é mais útil. Você não pode, agora sim, você não pode estacar a tua fé nisso. Não, eu não tenho mais medo da morte porque eu sei que Deus não vai deixar eu morrer. Isso ainda é medo. Não é sobre isso que eu tô falando. Isso ainda é medo. Eu não tenho medo de ficar doente porque eu sei que Deus não vai deixar. Isso ainda é medo. Não ter medo significa, seja lá o que for acontecer, eu vou estar bem. Eu vou enfrentar, eu vou ultrapassar, tá tudo bem. Eu não quero ficar doente, eu não quero morrer. Mas se acontecer, tô forte pra isso. E se morrer, tô com Cristo. Isso é ausência de medo. Isso é você estar crente naquela situação, na situação certa. É você estar crente na verdade que é dito a respeito da morte. A respeito de que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, no caso de uma pessoa doente. Gente, deixa eu ler só uma coisa aqui. Eu nem vi que minha bateria tá muito baixa. Na primeira carta aos Coríntios ainda, capítulo 15, diz assim, a partir do versículo 42, quero ler um bocadinho com vocês. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Depois você lê Coríntios 15 todo, procura mais a respeito de morte na Bíblia, procura, firma a sua crença na verdade, de que saiu daqui desse mundo, você tá com Cristo, tá com um lugar seguro, tá bacana, tá tudo bem a respeito da outra vida. E depois você volta com ele num corpo ressurreto para reinar com ele nessa nova terra, tá? Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Tá falando desse corpo para um corpo novo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Nunca para. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Esse é o primeiro. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também serão os celestiais. Onde está Cristo agora? Depois de ressuscitar. Não está com o Pai? Ele não subiu aos céus para estar com o Pai? Você vai estar com ele. Não existe você para um vazio escuro que não tem... Não existe isso. Tudo na vida de um salvo faz completo sentido. Você não vai ficar no vazio escuro, numa salinha escura, esperando... Como assim? Você é uma alma salva. Você vai por onde você estiver, onde Cristo está, você está. A Bíblia diz isso. Que Ele está com você. Estamos todos juntos. Ele habita dentro de nós. Como é que eu poderia estar num lugar separado dele? É como... Eu sempre bato aqui sobre aquelas canções que falam: eu quero estar junto de ti, eu quero estar mais perto de ti. Isso é uma insanidade. Porque ele vive dentro de mim. Não tem como eu estar mais perto do que dele. Não tem como estar mais perto de uma pessoa se ela vive dentro de mim. Então, aonde ele está, eu estou. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Então, onde Cristo está agora? Está com o Pai, então é lá que eu vou estar. Onde ele está, eu estou. O Espírito habita dentro de mim. Gente, a Bíblia diz que o Espírito é o penhor da salvação. Não há separação mais. Onde eu estou, está ele. Eu estou aqui nesse mundo agora e está aqui dentro de mim. Se eu não estiver nesse mundo, eu vou estar onde ele está. Nós estamos juntos para sempre, não desconecta mais. E você precisa criar força, criar a crença forte nesta verdade.
para superar o medo da morte, porque a morte não é uma coisa esquisita para nós como é para o incrédulo, que não tem noção do que vai vir depois. Já nos foi revelado o que vai acontecer depois. Nós estamos seguros. Diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Temos que mudar de corpo, não tem jeito, meus amores. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir. Paulo nem leva, fala Paulo o Espírito, né? Nem nos considera como mortos, considera como que tá dormindo. Por quê? Para esse mundo, tá? Você não tá dormindo apagado, não vai ver nada enquanto tá morto. Não, você tá com Cristo, vai estar lá com ele. Mas para esse mundo estamos dormindo. Por quê? Porque a gente vai voltar para cá. É como se você fosse fazer uma viagem para a Ásia, ficar lá um tempo, depois você volta para o Brasil, você volta para Portugal, volta 1 milhão de países que a pessoa já passou, volta para Inglaterra. Depois você volta, você vai estar em outro lugar, depois você volta. Então por isso que Paulo fala de dormir. Porque para quem vai estar vivo quando Cristo chegar, vai ver a gente tudo voltando. Ou a gente vai ver os outros voltando. Se Jesus voltar agora no nosso tempo, tomara que venha logo. Porque o mundo está precisando do nosso Rei da Paz. O mundo está precisando. Não tem romance aqui. O romance que você está enxergando aí nesse mundo tem a ver com o medo da morte. Porque não tá romântico. Tá terrível. Precisamos do Rei da Paz. Precisamos de Cristo nesse lugar. Pelo amor de Deus, precisamos do governo dele. Maranata. Precisamos. Então, a gente vai, fica com ele e depois volta. Então, para quem volta, para aqueles que estão vivos, os que voltam tava dormindo. Tava esperando um novo corpo para poder voltar, mas ele tá dormindo para mim. Ele não tá dormindo para Cristo, ele está com Cristo, tá? Ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, querendo dizer com o novo corpo, e nós seremos transformados. Ele falou: quem estiver aqui, o corpo vai ser transformado, quem estiver vivo até lá. Ai, tomara que eu esteja vivo até lá. Ele assim, é legal realmente ficar vivo até lá, mas não porque você tem medo de morrer. Se você fica empolgado de ficar vivo até a vinda de Cristo, bacana. Não é pra você desejar realmente outra coisa. Você tá aqui, você tem pessoas, você tem uma vida aqui, tá tudo bem, mas não por medo da morte. Qualquer sombra de dúvida que você tenha a respeito do que você tá sentindo, combata. Se tem medo aí no meio, combate. Não deixe isso crescer. O medo, quando ele vem, ele toma conta mesmo. E ele pode começar a te frustrar em várias situações da sua vida. Frustrar a respeito da sua própria vida. Porque se você tem medo da morte, até a vida se torna desgostosa. Você não consegue curtir a vida se você tem medo da morte. É impossível uma pessoa aproveitar essa vida por completo por medo da morte. Principalmente porque ela sabe que uma coisa vai acontecer. Ponto final e acabou. Aí diz assim... porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Gente, morte não é para nós. A morte, ela representa a destruição, a decadência da alma vivente. Não é nós. Nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós podemos dormir para esse mundo, mas vamos estar vivos em algum lugar com Cristo. Estamos vivos. A gente não vai se comportar como morto nunca. Fechar o olho aqui e abrir lá. Não tem morte para nós. A morte perdeu na nossa vida. Ele morte, cadê sua vitória? Quando ele fala sobre... Por que diz isso vai ser dito quando todo mundo ressuscitar? Porque nós estamos falando de voltar com um novo corpo, porque esse corpo foi destruído pela morte. Esse corpo foi destruído pela morte. Tanto é que, para esse mundo, para esse corpo, mais um dia é menos um dia. Então, quando fala tragada foi a morte pela vitória, porque esse corpo que ela destruiu vai ser transformado num novo. É tipo, perdeu. Achou que ia levar, não levou. Porque agora a gente se tornou mais forte. Não tem morte aqui. É dormir para estar com Cristo e voltar mais poderoso para reinar com Ele nesse lugar. No mundo refeito. Mas aqui, é nessa terra, só que refeita. E ele diz assim:
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós não estamos debaixo da lei, portanto o pecado não tem força, não tem poder, não tem nada sobre nós. Você pode ver que na religião as pessoas têm muito medo da morte, porque elas têm muita culpa. A culpa leva elas têm muita culpa porque é pregado a lei leva elas à consciência de si mesmas, elas sabem que tem pecado, aí elas se sentem culpadas. Na questão da culpa, a consciência vem e julga elas e diz pra ela, você tem que pagar. E você sabe que pra pagar pecado é com a própria vida, não é pedindo perdão. Ninguém paga pecado pedindo perdão, isso é uma piada. Se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo, era só pedir perdão. Se Jesus morreu na cruz, é porque pecado se paga com a vida. Então, por isso que fala que o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, a pessoa, ela se sentencia digna de pagar. E aí ela começa a ter medo da morte. Por quê? Porque a morte representa a condenação. Porque a morte veio para condenar o homem pelos seus pecados. Resumindo e concluindo, o meu pecado já foi condenado. Jesus morreu. Ele morreu pelo meu pecado. Meu pecado já foi condenado. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus foi até o mundo dos mortos, num lugar que eu nunca vou estar. Por quê? Porque ele foi lá no meu lugar. Ele foi porque ele recebeu a condenação que eu ia receber. Então ele foi lá. Mas a Bíblia diz que a morte não tinha direito sobre ele, porque não tinha pecado. E então ele ressuscitou. Mas ele foi exatamente até onde eu teria que ir. Então não tem lugar obscuro, eu não tenho nada a ver com a morte, eu não vou... quando a gente se trata daquela morte obscura, esquisita, o mundo dos mortos, mas não aquele lugar eu não conheço, nem vou conhecer. Eu vou adormecer para este mundo, mas eu vou direto para ficar com Cristo. Eu vou estar em algum lugar com ele, depois eu volto com ele. Tá entendendo, gente? O pecado que condena, isso já foi pago. Eu não vou conhecer esse lugar horroroso. Não conheço, não vou conhecer. Não tenho nada a ver com ele. Ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Paulo estava falando nisso? Se você começar lá em a primeira carta aos Coríntios, ele está falando sobre as pessoas a falarem que os mortos não ressuscitam. E aí é outro tema, né? Ele falando que os mortos, que as pessoas estão dizendo isso, ele falou, mas... Então, quando ele fala aqui para ser abundante na obra do Senhor, é tipo, continue a pregar sobre isso sim, porque os mortos, nós ressuscitaremos sim. Nós vamos receber um novo corpo, sim. Nós estaremos dormindo, sim, e vamos voltar com um novo corpo, sim, e a morte não tem nada a ver conosco. Nós a vencemos. E se nós sendo filhos de Deus, estamos num corpo onde foi a morte que destruiu, né? Porque é o corpo terrestre, é o corpo de Adão. Esses filhos de Deus vão receber um novo. Para viver para sempre, porque a nossa esperança não é só relacionada a essa vida. A nossa esperança é relacionada a toda uma eternidade sem fim. Gente, você nunca mais, na verdade, vai provar de morte. Você só vive. Se você não estiver aqui, você está em algum lugar com Cristo. Você só está vivendo, você só vive. É só vive. O desligamento desse mundo tem a ver por causa do corpo terrestre. É só por causa disso. Você continua vivo, de olho aberto em algum lugar. Quando eu falo algum lugar, eu falo com Cristo, posso falar o céu. Eu quero tornar o mais prático possível, o menos... Caiu, né, gente? Desculpa. Nem vou parar o vídeo, já tô com o vídeo, tô terminando. Eu quero tornar o mais prático, o mais simples possível, para vocês não conseguirem projetar isso. Conseguirem agarrar essa palavra. Estuda a Bíblia quando ela fala de morte, quando ela fala do que vai acontecer depois, de onde vamos estar. Estuda Paulo falando, quando Paulo fala o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Ele não fala isso? Por que ele fala que o morrer é lucro? Porque ele falou assim, porque estar com Cristo para mim é muito melhor. Porque Paulo estava olhando o mundo com sobriedade e com ausência de medo. Quando você olha o mundo com sobriedade, ou seja, entendendo o que esse mundo é, a queda que isso aqui tomou, e o rumo que isso aqui tomou, e o que é realmente cada dia,
que não é milkshake de morango e sorriso nas fotos do Instagram, não é. Que isso é muito legal, porque é os momentos felizes que a gente tem, mas essa não é o segundo de toda a vida é difícil, e há muito, mas há muito sofrimento nesse lugar, há muito sofrimento nesse lugar, há muitos medos para ser enfrentados, há muitos. Paulo olhando a vida com sobriedade e crendo que estar com Cristo é muito melhor. E estar com Cristo, obviamente Cristo vivia dentro dele, mas ele fala estar com Cristo no lugar onde ele estava. Longe de tudo isso aqui. E eu entendo, inclusive, estar debaixo do governo dele por completo. Por isso que eu falo que eu anseio. Eu tô falando para vocês de todo o meu coração, diante de Deus, sem clichê. Eu anseio por Jesus tomar esse mundo logo. Anseio que um príncipe da paz tome o governo desse lugar horroroso. Horroroso. Ah, e muita gente me responde, não, calma, ainda quero viver mais. Você é uma pessoa muito infeliz. Porque você só tem esperança em Cristo nessa vida. Eu quero viver mais. Do que você está falando? Sua vida não acaba. Sua vida é eterna. Todo o seu coração e sua mente está só nisso aqui. Nisso. É sobre isso que Paulo falava. Sobre partir desse lugar e estar com Cristo, somente com Cristo, debaixo do governo de Cristo, e não sofrer as aflições desse mundo. Eu sempre acho muito interessante ver quando a Bíblia fala que Jesus entrega o Espírito dele ao Pai, e que ele faz assim, que a Bíblia diz que ele inspira, né? Eu sei que isso tem representações imensas a respeito das pessoas morrerem sufocadas, né? Porque o pulmão vai comprimindo, eu sei. E que, no caso dele, ele encheu o pulmão de ar, e aquilo demonstra vitória, né? Que ele não foi asfixiado, ele se entregou à morte, a morte não pegou ele se entregou a ela para pagar as nossas dívidas. É claro que isso é real, é a representação real do que aconteceu ali. Mas eu também vejo um grande alívio nas palavras dele, Pai, e suas mãos entregam o meu espírito. De tipo assim, que negócio que isso aqui virou. Que negócio que isso aqui virou. Tipo, entende? Então, se todo o teu coração, toda a tua alma, todos os seus olhos estão aqui e você tem medo do depois, você não consegue se encontrar com a felicidade. Você não vai conseguir se encontrar com ela. Porque, como Paulo disse, você é um homem feliz. Você tá olhando sobre 70, 80 anos no máximo. Não, vamos falar de 60, porque nos próximos 20 é capenguento. Pra quem ainda é mais fitness, talvez é menos capenguento. A maioria não é fitness, então vai ser capenguento. Vamos pensar desse prisma? E o pessoal prefere ser capenguento do que encontrar com Cristo. Porque morre de medo do depois. Porque não entende o que significa ser depois, o que é depois, não entende o que significa se encontrar com uma paz incrível, deixando esse lugar. Obviamente que, como eu falei, a gente não quer morrer, eu não quero morrer, não tenho medo, mas também não quero, porque sou útil aqui, tenho pessoas que amo aqui, pessoas que eu não quero deixar, pessoas que eu não quero deixar triste, mas isso vai acontecer quando eu deixar de ser útil. E isso vai acontecer para eu estar com ele, para depois voltar com ele. Essas são as verdades que nós precisamos. E são verdades que fazem com que a gente não somente perca o medo da morte, como consiga ter uma vida feliz. Por quê? Porque qualquer medo que tiver incutido dentro de você vai te roubar a felicidade, seja lá ele qual for. Qualquer medo, se você tiver medo de perder uma pessoa, não pra morte, mas perder, a pessoa te deixar, se você tiver medo de perder um trabalho, se você tiver medo de... enfim, qualquer medo que você tiver, ele vai roubar a sua felicidade. E principalmente nesse aqui, sobre só esperar em Cristo nessa vida e na próxima você pensar que é um filme de terror esquisito, cheio de demônio em cima de você num quarto escuro. Você realmente está vivendo uma vida infeliz e não sabe. Porque a felicidade está em você saber que daqui pra frente você está somente vivo. Vivo pra sempre. E se você partir daqui, você vai estar num lugar bacana com Jesus até voltar de novo com o corpo novo. Nunca ele vai te deixar. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. E em lugar nenhum. Não é só aqui. Nós não esperamos em Cristo só nessa vida. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É em qualquer lugar que você estiver. Aqui ou no mundo espiritual.
Ok, gente? É necessário meditar. Eu sei que, às vezes, esse vídeo aqui pode ter aliviado alguns e pode outros continuar com aquela coisinha daquele medo. Eu entendo, porque às vezes é um processo. E às vezes eu demorei muito tempo. É um processo. E até o jeito que eu me libertei foi um bocado diferente do que eu tô pregando pra vocês. Foi com as mesmas verdades, mas foi com um ato, uma atitude que eu tive, que eu não vou passar, porque aquilo foi muito particular. E que eu acho que se passar, pode fazer a pessoa se cobrar em que funcione da mesma maneira com ela, com você. E não é assim. O Espírito Santo cura as pessoas de modos diferentes, cura os medos das pessoas de modo diferente. Então foi na mesma palavra, só que eu tive uma atitude que me libertou por completo. Então, só que essa atitude foi minha, foi um processo, foi uma experiência minha. E eu quero que você tenha a sua. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Durante todo o tempo que eu era hipocondríaca, que eu tinha medo de morrer, eu não larguei um minuto de buscar libertação disso. Eu não simplesmente deixava pra lá e continuava vivendo com aquilo empregado em mim. Não, eu estava querendo sair daquele medo. Porque eu tô dizendo isso, sabe por quê? E talvez essa é a cereja no topo do bolo, porque há medos que vocês se agarram e que vocês não querem ficar sem eles. Porque você pensa, se eu ficar sem esse medo, eu vou ficar inseguro. Se eu não sentir medo disso, eu vou me arriscar mais. Eu preciso ter medo, que eu vou tomar cuidado. Cuidado! Esse é o tipo de pensamento demoníaco para você ficar agarrado ao medo que te rouba a felicidade. Pode ficar sem medo, sim. Você não vai se arriscar mais. Você vai se tornar uma pessoa lúcida. Porque o medo faz você não ser lúcido, não ser sóbrio. O medo faz você tomar as piores decisões que alguém pode tomar. Você fica cego, você perde a sua personalidade, você perde a sua identidade. O Acompanhante Desejado é o livro que eu fiz. Os meus livros são gratuitos. E eu fiz a respeito do processo do medo. É um livro que eu fiz a respeito do processo de como eu me livrei do medo e falando a respeito de vários tipos de medo. Esse livro é gratuito, ele tá aqui, gente, no YouTube. Quando você vai ali em cima, tá sobre o canal. Você entra no sobre, tem o link do livro. Só entrar lá e você baixa o livro. Se você não conseguir fazer isso, escreve aqui nos comentários o seu e-mail e eu te mando por e-mail, tá? Essa era a palavra que eu tinha. Continue buscando ficar livre de todos os medos. Eles te roubam a felicidade e faz você, no processo, perder o sabor pela nova vida que Cristo deu pra você. Que é uma vida que daqui, desde o processo que você a recebeu, nunca mais vai terminar. Tá bem? Beijinho e fica com Deus. Tchau, tchau.